Vamos ao estudo? Seja bem-vindo, tá? Nós estamos estudando o livro Céu e Inferno, não é? Muito importante para a nossa vida, muito importante mesmo. Então vamos seguir com Jesus, sempre com Jesus. Ele está no leme, né? Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Então vamos lá. O livro é o Céu e Inferno, que vocês estão vendo aí, não é? Arrependimento de um dissoluto. Nós estamos estudando esse livro, que é exatamente desse livro citado Céu e Inferno, e vou mostrar aqui para vocês aonde está. Está aqui, ó. Segunda parte, exemplo. Aqui, segunda parte, exemplo do livro Kardecpédia. Está aí, para quem quiser usá-lo, né? Fique à vontade. É um livro muito bom, muito importante para todos nós. Esse espírito, o dissoluto, nós temos. Pronto, é isso aqui que nós estamos. Ele está trazendo para nós bastante exemplos de como nos comportar para a verdadeira vida, já que essa aqui não é a verdadeira vida. Quem quiser acreditar tem todo o direito de não acreditar, né? Mas essa não é a nossa principal vida. Estamos aqui todos de passagem. Então, ele está trazendo para nós esse ensinamento, tá? Então, vamos lá. Bordeaux, 19 de abril de 1862. Arrependimento de um dissoluto. Ele começa: homens, né, seres humanos, meus irmãos, vivi só para mim. Hoje expio isso e sofro. Ele diz com exclamação. Que Deus vos conceda a graça de evitar os espinhos em que me dilacero. Imagina quanto sofrimento ele tem ainda. Caminhai pela estrada larga do Senhor e orai por mim, pois abusei dos bens que Deus empresta às suas criaturas. Olha o chamamento para as coisas materiais, né? Então, é mais um chamado para nós aqui. Desculpa se tiver algum ruído. Então, ele está nos chamando para o caminho largo do Senhor, né? Porque fazer o bem, qualquer um pode fazer. Qualquer um de nós pode fazer o bem. Mas não tem nem como dizer que não. Todos nós podemos fazê-lo. Não tem como negar essa verdade, né? Qualquer um pode fazer o bem, porque é em si que deve ser feito, não é nos outros, é em si. Então, como é que eu vou fazer o bem? A caridade deve ser feita em si. Ele não fez, ele teve, parece que muito dinheiro aí, nós vamos ver a história dele e vamos continuar. Ele nos aconselha de seguir o caminho largo do Senhor, porque ele se arrepende muito e sofre muito no mundo espiritual. Isso foi em 19 de abril de 1862. Certamente, depois dessa comunicação, ele começou a aprumar melhor sua existência. Mas nós estamos aqui com esse exemplo dele. Aquele que sacrifica aos instintos brutais a inteligência e os bens, sentimentos que Deus pôs nele, assemelha-se a um animal que ele muitas vezes maltrata. Então, os instintos brutais são qual? Olha, infelizmente, vamos falar a verdade, né? Queríamos que não fosse assim, mas somos nós humanos aqui na Terra. Nós gostaríamos de servir a Mamon e a Deus. Não dá para servir a Mamon e a Deus. Já diz Jesus, né? Ou odiará um e desprezará o outro. Vai ser assim. Ou se ama um e despreza o outro. Ou odeia o outro. Então não dá.
Essas coisas materiais, esses títulos que nós queremos aqui conquistar, né? Não é? Bens materiais, posses, posses e posses. Quando, na verdade, não é isso? Quando se morre o corpo, o espírito está livre, entre aspas. Porque no caso dele, ele tinha muito dinheiro. Ele não está livre. Ele sofreu muito. Então, esse sofrimento, nós chamamos aqui de sofrimento para os espíritos, esses que estão nos dando esses exemplos, esses depoimentos, é muito sofrimento. Não dá para fazer uma comparação com os nossos. Eles dizem que os nossos são coisas minimistas de sofrimentos. Por quê? Porque uma pessoa que sofre, ela tem o sol, ela pode ver a lua, ela pode assistir uma televisão, ela pode ouvir um rádio, ela pode acessar um computador hoje em dia. Se tiver numa fazenda, ela pode ouvir o canto dos pássaros, ela pode dormir, ela pode acordar, numa boa ainda, mesmo sentindo dores. Ela pode ter uma série de coisas que vai distrair e vai ajudá-la. Mas no caso desse e de outros sofredores de espíritos, como memória do suicídio, eles ficam lá no caixão, sentindo a putrefação do corpo. E no caso desses aí, ele não fez assim tanto mal quanto o suicida. É o pior crime é o suicídio. A criatura não é corajosa, ela é covarde, né? Tem que enfrentar como nós estamos enfrentando. Deus abençoe todos os suicidas, não é? Mas é difícil. E ele consegue aqui nos ajudar a compreender porque o sofrimento dele não dá para comparar com o nosso. O nosso é muito, como ele diz, é mais fácil, é mais simples. O sofrimento moral é terrível. Então, o mundo espiritual, desencarnar, não é aquela coisa, ele agora, depois de fazer tanto mal, ele agora está descansando. Vai não, meu filho. Ou então ele era muito rico. Ele era, sei lá, que personalidade ele queria ser, um presidente, um, não importa, um psicólogo, um dentista, sei lá, qualquer profissão. Pensamos que ele vai chegar no mundo espiritual. Se ele não serviu para ele próprio na reformulação do caráter com Jesus, porque aqui é para isso que estamos aqui, seguir Jesus. Jesus já nasceu pobre, viveu pobre e desencarnou pobre. Nós aqui queremos conquistar a riqueza. Às vezes nasce numa família rica, quer continuar rico e quer morrer rico. Chega no mundo espiritual, normalmente a riqueza desperta mais ainda e aguça mais o egoísmo, o orgulho, a avareza e etc e tal. E aí ele está envolvido entre muitas criaturas e muitos meios, até mesmo os políticos, televisivos, ou em destaque, sai em jornais, mas depois quando desencarnar, meu filho, todo mundo esquece dele. E aí ele vai estar para a vida real. E o que foi que ele fez com esse dinheiro? No caso dele, ele está dizendo aqui, ó. Então vamos continuar. Aquele que sacrifica aos instintos brutais, a inteligência e os bons sentimentos que Deus pôs nele, assemelha-se a um animal que ele muitas vezes maltrata. Ou seja, uma pessoa que maltrata o animal, dá chute, espanca, bate, não é? Descarrega suas energias negativas sobre o animal, é bruto, né? É uma criatura desequilibrada e muito. Então ele está dizendo assim, as pessoas que dão mais o valor às suas paixões, né? Ao esporte. Bom, há tantas paixões que nós temos aqui na Terra, muitas, né? Muitas. A música, a ser compositor, é muita bobagem. Morre, oh meu Deus do céu. O homem deve servir-se com sobriedade dos bens de que é depositário. Deve habituar-se a viver apenas em vista da eternidade que o aguarda e, por conseguinte, desprender-se dos gozos materiais. Ou seja, veja como é que é. Nós estamos aqui, Deus nos dá um banho maravilhoso todas as noites, sem falar no dia, né? O sol, tudo que nós vemos, os pássaros, tudo que fazemos. É um banho maravilhoso que Deus nos dá. Imagina quando chega a noite, a gente vê lá as estrelas, cada estrela é um sol.
E nós aqui, humanos, ainda nem conseguimos ir lá no nosso, mas só mais próximo que fazemos parte dele, né? Ninguém conseguiu ainda. E nem vai conseguir tão cedo, enquanto não tiver evolução moral. Então, para que esses bens materiais? Para fazer o quê? Mal a si próprio? Porque o orgulho vai ficar cada vez mais investido, né? A criatura vai se sentir o, o- a maior criatura aqui na Terra. É assim, por isso que tem essas guerras. E ele está dizendo aqui, ó, deve se desprender-se dos bens materiais e deve servir-se com sobriedade dos bens de que é depositário. Ou seja, se você tem, se você é um advogado, se você é um promotor de justiça, se você é quem que você seja, mesmo que seja um servente, um pedreiro, não importa, qualquer um, devemos ser sóbrios, né? Ou seja, não estarmos embriagados com as coisas materiais. E serviço daquela função que estamos com muita atenção, porque desencarnando nós vamos prestar conta do que Deus nos deu como responsabilidade. Que Ele nos abençoe. Ele diz assim: deve habituar-se a viver apenas em vista da eternidade e que o aguarda, e por conseguinte desprender-se dos bens, dos gozos materiais. Sua alimentação não deve ter outro objetivo senão sua vitalidade, ou seja, o pão de cada dia. Na oração de Jesus, está lá escrito, pedido para ensinar a orar, não foi? E quando for ensinar, você sabe da oração. E essa oração Jesus ensinou. E na oração está o Pai Nosso. Esse Pai Nosso está bem claro no detalhe, né? Está bem claro quando nós rezamos. Por exemplo, Pai Nosso que estás no céu. É o nosso Pai que está no universo, né? Já que chamamos de céu, o céu e o universo. Santificado seja o vosso nome, né? O nome de Deus deve ser santificado, sempre honrado, glorificado. Santificado seja feita a vossa vontade, ou seja, Deus faz tua vontade aqui na terra como é no céu. Aí o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Olha, a gente não, na oração nós não estamos sendo instruídos, olha, nos dá o pão e nos ensina a conservar esse pão para que a gente tenha amanhã pão de novo para comer. Mas na oração é o pão nosso de cada dia nos dai hoje e não nos deixei cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Então, ele está dizendo que o pão, o alimento, deve ser mais para a vida do corpo, porque nós precisamos do corpo para nos educar, para compreendermos. Nós estamos aqui para isso. O resto é balela, como sinto muito, mas quem tem suas coisas materiais, não desfaça delas, mas use para o bem de todos. Saiba usar isso de uma maneira bem sóbria, não é? Bem justa. Porque quando desencarnar, meu amigo, você vai prestar conta disso. Foi Deus que confiou em você. Deus empresta isso. E depois temos que prestar conta. Seu luxo deve se subordinar às necessidades estritas de sua posição. Então, quanto a pessoa mais simples, ela deve viver uma vida mais simples, não é? Quando é uma pessoa aí que seja politicamente tenha essa profissão, então o luxo dela deve ser ali num padrão, mas não se exceder. Ai, meu paizinho do céu, é tão difícil, não é, aceitar isso. É tão difícil. Jesus não está pedindo aqui para que sejamos comunistas, ou seja, uma lei onde todo mundo tivesse todos os bens, que todo mundo tem, todo mundo tivesse igual. Um dia chegaremos a isso. Chegaremos sim, porque Deus dá-nos exemplo, como os Espíritos estão dizendo aqui. Observem, acabaram de me dizer. Os frutos que Deus derrama na terra é para todo mundo. Então é comum, é para todos, é para todo mundo. Nós somos os que precisamos compreender isso e aprender na prática. Quando Jesus fez a multiplicação dos pães permitido por Deus, foi para todos que estavam ali. Não tinha problema de religião, não. Nem de raça, nem de credo, né? Nem de ceticismo. Não importa. O importante ali era a,
a todos servir. E Jesus fez para todos. Então Deus faz para todos nós. E lá nós devemos um dia compreender isso e praticar isso. E um dia a nossa terra será assim. Um dia está longe, né? Mas vai chegar, vai. Vai chegar porque aqueles que são maus e que são egoístas vão desencarnar e depois Deus vai alocar eles em outro planeta. É natural que seja assim. Bem natural, né? Aí cabe a cada um tirar suas próprias conclusões, né? Porque nós estamos aqui todos nesse barco com o nosso Criador. Então vamos lá. Vamos continuar aqui na leitura. Eu não quero aparecer porque não vale a pena, né? Vamos lá. Vivei, mas não sede estroinas. Olha, sim, aqui a gente parou aqui no purificar. As paixões, assim, desculpa aqui que eu me perdi. Seus gostos mesmos, assim, seus gostos, mesmo suas inclinações naturais, devem ser regidos pela mais forte razão. Então, devemos refletir muito o que é que nós vamos querer fazer nos nossos gostos. Porque o objetivo é fazer o que Jesus fez. É. O restante é faz, se entrega a isso aí, se dedica, perde o controle, desencarna, deixa tudo. Aí Deus vai chamar a razão. Cada um de nós, Deus vai chamar a razão. Sem o que ele se materializa em vez de se purificar. Então, quanto mais paixões, mais desejo pelas coisas materiais, mais posse, mais de riqueza, mais sofrimento. Quanto mais agarrado às coisas aqui da terra, desencarnando, mais sofrimentos. Aí ele diz assim: as paixões humanas são um laço estreito que penetra nas carnes. Isso aí que é forte, né? As paixões humanas. Paixões tem muitas, né? Paixões por música, paixões por futebol, paixões por sentimento um ao outro, né? Amor carnal, amor não, né? Atração, paixões por instrumento, paixões por um lar, paixões por objetos, paixões e muitas paixões. Paixões por danças, paixões e paixões e paixões por ter um corpo muito bem sarado. Paixões, paixões, coitados. Coitados de nós, temos que compreender muito, né? Então, ele diz que as carnes ficam mais amarradas, o espírito fica mais amarrado nas carnes. Ou seja, quando desencarnar, haja sofrimento, haja dilaceramento, haja dor. Só Deus mesmo para, para isso com amor. Então vamos continuar ali. Vivei, mas não sede estroinas. Ou seja, uma pessoa estróina é aquela pessoa que, por exemplo, tem dinheiro e gasta, tem bilhões, e gasta assim, sem ter porquê, não importa com o quê. Uma pessoa estróina. Então, uma pessoa que não tem medida, ela gasta com tudo. Eu vou ver se eu já tinha botado essa palavra aqui. Se não tem, eu vou de novo. Mas já tínhamos lido sobre essa palavra, estroina. Cadê ela aqui? Estroinas. Estroinas. Vamos aqui, bem rapidinho. Estroina. Pessoas que se comportam de maneira leviana, irresponsável, que gasta dinheiro inconsequentemente. Tá vendo? Que vive de uma maneira irresponsável. Pessoa estroina. Ok? Então vamos continuar. É, Ele aqui continua assim. Puxa, me perdi aqui. Cadê estroinas? Vive como uma observação de uma pessoa estranha. Meu Deus, onde foi que eu parei aqui? Não tô achando, não. Uai. Eu logo vi, deu uma subida aqui sem querer. Não, não é possível que eu subi aqui, estranha. Subi demais aqui, me perdoe, tá? Ah, não, por favor. Para. Estranha. É aqui. Então, cadê? Deixa eu ver se tá aqui. Penetrar quando? Os luxos.
O homem deve servir-se de sobriedade para o quê? Sua alimentação não deve ter outro objetivo senão a vitalidade do corpo. Seu luxo deve ser subordinado às necessidades restritas à sua posição. Seus gostos, mesmo suas inclinações naturais, devem ser regidos pela mais forte razão, com que ele se materializa em vez de se purificar. Ótimo. As paixões humanas são um laço estreito que penetra nas carnes. Sim. Não o aperteis, não o aperteis, pois, com as paixões, né, minha gente? Então aí o Espírito está nos ajudando a compreender isso. Quanto mais nos desprendemos das coisas materiais, vai chegar o nosso desencarne, mais nós vamos viver bem. Ora, se nós se desprendemos das coisas materiais, então nós conseguimos servir mais ao outro. E ele diz assim, ó, mas não sede estroinas, né? Aquela pessoa irresponsável, leviana, que gasta sem nenhuma responsabilidade. Não sabeis o que isso custa quando se retorna à pátria. Ele está confirmando aqui, ó, que nós não sabemos. Bom, agora com a doutrina nós estamos sabendo. Na doutrina espírita, os espíritos vêm nos dar esse depoimento. Ó, vocês não sabem o que acontece quando vocês retornam à pátria, ou seja, o seu lugar do ponto de partida é aqui no mundo espiritual. Então, vocês, quando voltarem, vão prestar conta isso a Deus. Muito cuidado, viu? Porque os sofrimentos são terríveis. As paixões terrestres vos despojam antes de vos deixarem, e chegais ao Senhor nus, inteiramente nus. Ou seja, as paixões faz com que nós desencarnemos com nossas imperfeições ainda muito fortes, muito verdes, muito intensas, e ao desencarnar vamos cair na realidade. E aí o Senhor vai cobrar de cada um, vai saber o que é que. E você fez o que, Valtércio? E aí você fez quem, Fulano? E aí, Rosa? E aí, Maria, você? É Deus, minha gente. Não tem ninguém lá no mundo para nos cobrar nada, não. É Deus. A não ser no mundo espiritual que cobra os espíritos, né? Os espíritos do mal, eles cobram. Eles cobram, eles metem o pau em cima de quem fez o mal. Virgem Maria, pelo amor de Deus. Ah, cobri-vos de boas obras, tá vendo? Ele pede aqui, dá conselho para nós, de espírito que não foi bom não para ele não, mas olha, ele está sendo bom conosco, nos ajudando. Elas nos ajudarão a transpor o espaço que vos separa da eternidade. Tá vendo? Vamos, nós vamos voltar para casa. Manto brilhante, elas ocultarão vossas torpezas humanas. Envolvei-vos em caridade e amor, veste divina que nada retira. Ou seja, vamos nos desapaixonar. E nos desapaixonando, nós vamos servir mais aos nossos irmãos. E esse, da área musical, todos nós vem falar sobre esse espírito. Aí começa. Este espírito está no bom caminho, visto que o arrependimento acrescenta conselhos para alertar contra os perigos da estrada que ele seguiu. Ou seja, esse espírito não é egoísta. Não é como os que muitos dizem assim: ah, já que eu estou sofrendo, eu sofri, os outros que se viram, vai sofrer também, porque eu sofri. Seria egoísmo, né? E não. Ele tem conhecimento, se arrependeu e ele está nos ajudando a compreender. Reconhecer seus erros é já um mérito e um passo dado rumo ao bem. E aí? É por isso que sua situação, sem ser bem-aventurado, não é mais a de um espírito sofredor. Veja só, o caso desse espírito já não é um espírito sofredor. Um espírito sofredor, minha gente, a situação é braba, muito difícil, muito difícil. Se alguém acha que aqui alguém sofre, pense em qualquer sofrimento, ou todos juntos, não é igual. Porque lá no mundo espiritual não se tem paz, não dá para dormir mais. É uma terrível. Quem passa por isso, os espíritos dizem, é como se fosse o inferno. Não tem trégua, não tem sossego. Mas aqui não, a criatura ainda dorme, se acorda, come, toma banho, sai, bom, conversa, recebe visitas. Lá não, aí a coisa fica complicadíssima. Então, o caso desse espírito aqui não é sofredor, o que o guia está dizendo. Ele se arrepende, resta-lhe a reparação que cumprirá numa outra existência de provas. Tá vendo? Ele vai cumprir isso em outras provas, em outra encarnação. Mas antes disso ocorrer, sabeis
qual é a situação desses homens de vida puramente sensual que não deram ao seu espírito outra atividade senão de inventar incessantemente novos gozos? E aí você sabe o que acontece com essas criaturas? No caso desse espírito aí. A influência da matéria segue-os além túmulo, e a morte não põe um fim a seus apetites de sua visão. Apetites que sua visão, tão limitada quanto na Terra, procura em vão meios de satisfazer. Ui, ai meu Deus do céu. Então, cuidado, meus irmãos, cuidado, meus irmãos. Bora refletir sobre isso aqui, vamos reler, reestudar isso. Isso é importante, é um aviso muito bom. Isso aqui é uma armadilha complicada para todo mundo. Aí vamos voltar para casa. Não tenham jamais procurado o alimento, não tendo jamais procurado o alimento espiritual, sua alma vagueia no vazio sem objetivo. Veja só. Aí agora, não acabou-se, meu amigo. Vai viver lá num vazio, voando para tudo que é lugar, ou sei lá, para lugares terríveis. Sem nada mais. E agora? Vixe, meu Deus do céu. Sem esperança, diga como ele diz aqui, presa da ansiedade do homem que não tem diante de si senão a perspectiva de um deserto sem limites. Ai, ai, ai. Imagina a gente tá atravessando o deserto e de repente não achar que isso não tem fim. O deserto, a situação é braba, né? O sol, a sede, fome. Imagine no mundo espiritual, que é agarrado às paixões, sem tudo isso e muito mais. A nulidade de suas ocupações intelectuais durante a vida do corpo traz naturalmente a nulidade do trabalho do espírito após a morte. Aí, dedica isso a que essas coisas da terra, tome estudar e se formar, bereri, parará, e tem quatro, cinco faculdades, desencarna. Para que vai ser isso? Foi um tempo perdido, meu filho. Era para estudar os evangelhos de Jesus e seguir Jesus. Meu Deus do céu. É exatamente isso, meus irmãos. Me perdoe, mas é exatamente isso. Não podendo mais satisfazer o corpo, não lhes resta nada para satisfazer o espírito. Então, não podendo mais satisfazer o corpo, não lhe resta nada para satisfazer o espírito. O que é que ele fica? Fica num vazio. Ai, 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 meu pai do céu, não quero nem pensar como é que a criatura fica lá, é terrível. Daí um tédio mortal com fim, não prevêem e ao qual prefeririam o nada. Porque não sente um tédio, deve ser terrível isso aí, como eles dizem, né? Não é, Ave Maria. Mas o nada não existe. Eles puderam matar o corpo, mas não podem matar o espírito. Portanto, é preciso que vivam nessas torturas morais até que, vencidos pela lassidão, pelo cansaço, não é? Decidam lançar um olhar para Deus. Lassidão, vou botar aqui, para que ninguém tenha dúvida do que seja lassidão. Mas tenho certeza que vocês sabem, mas eu vou botar estado de cansaço físico, mental, fadiga, né? Então, muito cansado. Olha só, Deus. E aí, essa mensagem do nosso irmão, que nós prestemos bem atenção e que possamos avaliar isso melhor. Vamos para o próximo assunto, que é o livro dos médios, é, livro dos médios, do capítulo 17 da formação dos mundos. 203. 203. Aqui nós estamos estudando o livro dos médios, ou a formação do mundo, a formação dos médios, me perdoe. Livro dos médios, capítulo 17 da formação dos médios. Da formação do mundo seria a Gênese, né? Me desculpe. Então nós estamos no número 203. O desejo natural de todo aspirante a médium é o de poder confabular com os espíritos das pessoas que lhes são caras. É o desejo natural, não é? Deve, porém, moderar sua impaciência por quanto a comunicação com determinado espírito apresenta muitas vezes dificuldades materiais que o tornam impossível ao principiante. E aí? Né?
O desejo natural de todo aspirante a médium, o desejo natural de todo aspirante a médium é o de poder fabular com os espíritos de pessoas que lhes são caras, né? E conversar, de falar, ter notícias, de se receber psicografias, etc. Deve, porém, moderar sua paciência. Ora, mediunidade não é algo que a gente desenvolve do dia para o outro. Mediunidade se desenvolve com, com o conhecimento dos estudos, como tem na codificação, dos evangelhos de Jesus, principalmente, porque eles nos ensinam a nos educar, por exemplo, ter mais paciência, tolerância, resiliência, resignação, não é? As virtudes negativas, evitá-las como inveja, fofoca, intriga, não é? Falso testemunho, ódio, rancor, orgulho, egoísmo e etc. Então, deve evitar tudo isso. Ele evitando, a mediunidade vai se desabrochando. Se ele tiver mais paciência, se ele tolerar mais o próximo. Então, não dá para você se comunicar com o espírito, eu, ou quem quer que seja, sendo eu uma criatura ignorante, braba, é, ardentemente tirânica, né? Aquela que, porque quer mandar no espírito e venha para cá, eu quero que tal espírito se comunique. Não vai, cuidado, que esse assunto é muito complicado. Ele diz, por quanto a comunicação com determinado espírito apresenta muitas vezes dificuldades materiais que a tornam impossível ao principiante. Para que o espírito possa comunicar-se, preciso é que haja entre ele e o médio relações fluídicas. Também isso é fluido. Aí lá vem a pessoa ter que estudar o que é fluidos, não é? Que é essa relação entre médios e fluidos? Então, e- é, entre o espírito, médio e fluidos, porque o espírito ele vai se conectar pelo pensamento, como tá aí no dia a dia, todo mundo está se conectando, mas de uma forma ainda muito bruta, muito difícil, porque os pensamentos são os milhares todos os dias, e terminamos nos envolvendo por um caminho de ódio, de rancor, de mágoa. Não é porque Deus nos dá lições para todo dia nós treinarmos. Todos os dias Deus nos dá lições. E ele cobra de nós essas lições, porque a- teremos que nós prestarmos conta de cada uma delas, até mesmo porque ele sendo o pai, ele tem toda a autoridade para fazer isso, né? E nós de obedecê-lo. Então, paciência é algo que precisamos ter. Aí vamos falar outra ainda. Paciência. Aí, fazer fofoca é ruim. Um médio fofoqueiro, ele já é médio, viu? Porque ele desenvolve a fofoca, ele gosta da fofoca, ele está usando a mediunidade no sentido negativo. Se ele for para uma reunião espírita para receber espíritos que tem uma qualidade boa espiritual, uma, um caráter de um espírito bom, vai ser difícil, porque ele gosta da fofoca, ele gosta da intriga, da mentira. Vai ser difícil. Então tem que ter paciência, tem que estudar, tem que pesquisar, tem que ir entendendo isso. Vamos continuando que nós vamos ver. Para que o espírito possa comunicar-se, preciso é que haja entre ele e o médium relações fluídicas. E essas relações fluídicas é isso. Quando alguém pensa, olha, tem espíritos de todas as naturezas. Vocês têm ideia, né? Tem espíritos que levam o médium a experimentar uma droga. Porque esse espírito gosta da droga. Você veja. Droga seja qual for, né? Vamos falar, eu não vou falar nem de ciúme, não, eu vou falar de droga mesmo. Droga, cigarro, eh, marihuana, qualquer droga dessas aí, pesadas, tem outras, né? O crack, etc. O espírito que já está vivendo isso aí, se ele sentir que tem uma relação fluídica com aquela pessoa, ele vai simplesmente essa pessoa atrai ele para cima dele. E ele vai tentar sugerir essa pessoa a experimentar determinada droga que ele conhece e ele tem vontade. E isso é muito sério, tá? Eu já vi casos
de falados e já mesmo passei por estar em um momento, não pensar não gostar de bebida e de repente uma vontade enorme de beber, de tomar uma cachaçinha. Uma vontade absolutamente enorme, fora do controle. Então, aquilo ali, muito cuidado. Esse fluido de alguém já está com aquela criatura sendo conduzida com força pelo pensamento ou intuída pelo espírito para servir-se de uma determinada droga. E é mediunidade isso. A mediunidade ela explode em todos os cantos, em todos os níveis no mundo inteiro. Se tratando de comunicação espírita, de receber uma comunicação dentro de um centro espírita, uma pessoa dessa, os espíritos vai chamar atenção, o guia dele vai vir, vai dizer, olha, tem que diminuir o nível da fofoca, tem que diminuir mais a agressividade, tem que estudar mais o evangelho. Quando o espírito diz assim, tem que estudar mais o evangelho, é porque a pessoa ainda se dedica muito a coisas, eh, como diríamos, sem valores, né? Coisas sem moralidade, né? Coisas da área da mentira, da intriga, ou de querer empurrar alguém para fazer o mal e etc. E os espíritos chegam e vêm dizendo, ó, tem que estudar mais o evangelho. Por quê? Tem que estudar mais o evangelho? Para seguir os evangelhos de Jesus, para seguir Jesus, porque o nosso objetivo é seguir Jesus para sairmos melhores daqui quando Deus nos chamar de volta para casa. Então, esses fluidos são muito sérios, eles estão todos os tempos nos acompanhando. Todos os dias, meus irmãos. Você, eu, todo mundo. Essa semana mesmo eu passei um perrengue terrível. Isso começou, se eu não me engano, na sexta. Foi sexta, sábado. No domingo, foi ontem, né? Foi. No domingo foi que eu tirei uma trégua. Se eu não me engano, foi quinta, sexta e sábado. Pense numa dificuldade séria, viu? Seríssimo. E eu conversando com Deus, pedindo a Deus ajuda. E a pressão foi grande, grande mesmo. Mas é necessário, eu tenho que aprender, eu tenho que desenvolver a mediunidade, ou seja, eu tenho que desenvolver meu caráter para o bem, não para o mal. Então, eu não sou melhor do que ninguém. Aí Deus me chama, já que você estuda, você quer aprender, então vamos lá, meu filho. Ó, aí chega um filho que ele coloca ali por influências fluídicas, essa relação. Aí lá vai eu ou você, todos os dias nós temos isso. Passamos por provas. Eu vim ter o alívio no domingo. Eu não me lembro, acho que já foi no período da tarde que fui aliviado. Mas saí assim, olha, eu saí da água pro vinho ou do vinho para a água. Olha, foi um estado que eu estava e que depois que eu fiquei, meu Deus, até agora. Obrigado, meu pai, eu agradeço muito. Não é porque eu faço esses estudos aqui com os espíritos, não. É porque eu quero crescer, eu quero me moralizar, eu quero vencer-me. A luta é contra mim mesmo, não é contra ninguém, não é contra você. Eu tenho que lutar contra mim mesmo. Então os espíritos vieram para me ajudar e conseguiram me dar uma luz. Então, para que possa haver essa relação, tem que ter esses fluidos, né? Entre o espírito e o médium. Que nem sempre se estabelece instantaneamente, que nem sempre se estabelece instantaneamente. Ou seja, isso pode levar dias, pode levar semanas, meses, até que isso aconteça, a mediunidade. Essa relação para a comunicação no centro espírita, não é? Para se obter essa comunicação. Mas durante o dia nós estamos todos sempre. Agora, quando se fala realmente de querer ser um médico psicógrafo, aí não é só porque queremos agora e já vai sair feito caldo de cana, não. Isso leva tempo. O espírito vai se preparar, que o médico tem que estudar, o médico tem que aprender, pô, o médico tem que compreender. Só à medida que a faculdade se desenvolve é que o médium adquire pouco a pouco a aptidão necessária para pôr-se em comunicação com o espírito que se apresenta. Então, essa aptidão, né, essa compreensão, essa
certeza que aquilo ali está indo pelo caminho certo. Então, vai vir e haverá realmente o toque espírito ao médio e de médio ao espírito. Pode dar-se, pois, que aquele com quem o médio deseja comunicar-se não esteja em condições propícias a fazê-lo, embora se ache presente, como também pode acontecer que não tenha possibilidade nem permissão para acudir ao chamado que lhe é dirigido. É, imagina se você quer se comunicar com um ente querido seu e esse ente querido seu está sofrendo, cheio de dores. E meu amigo, ele está sofrendo cheio de dores. Ele quer prece, oração, né? Mas é um ente querido, eu queria falar com ele. É meu pai, é minha mãe, mas e aí tá sofrendo. Aí os espíritos dizem, ele não pode. Não, ele não tem condições agora de falar. Isso acontece muito, é normal. Ou por outra forma é impedido porque não é chegado o momento para que ele dê a comunicação. Então tudo isso nós temos que estudar e compreender como a espiritualidade. Não é simplesmente ligarmos a mediunidade como se fosse eletricidade, né? Puramente elétrica, ligar numa tomada e fazer contato. Não é. Requer todo um certificado de compreensão, de estudo e de aprimoramento. Convém, por isso, que no começo ninguém se obstine em chamar determinado espírito com exclusão de qualquer outro, pois a miúde sucede não ser como esse que as relações fluídicas se estabeleçam mais facilmente por maior que seja a simpatia que lhe volte o encarnado. Veja só, então não é só simplesmente, mas nós somos muito afins, nós temos muita afinidade aqui na Terra, era meu avôzinho, minha avó, sei lá. Não chame, porque não funciona assim. Nós temos que estudar. É feito todo um trabalho no espírito que provavelmente vai se comunicar daqui a 3 dias, 4 dias, uma semana, mês ou talvez ano. E ao médio também que precisa se educar para poder receber e ter essa relação bem com ele, para poder ser feita a conexão e ele possa, assim, dissertar, vamos dizer assim, essa psicografia ou psicofonia, como seja, do mundo espiritual para o mundo material. Porque nós humanos, nós não dirigimos o mundo espiritual, é o contrário, o mundo espiritual é quem nos dirige, tá? É exatamente assim. Está na questão 4, na questão 459, é 495 já, eu acho que é 459. Os espíritos influenciam na nossa vida, eles muitas vezes são eles quem vos dirigem, tá? Antes, pois, de pensar em obter comunicações de tal ou tal espírito, importa que o aspirante leve a efeito o desenvolvimento da sua faculdade para o que deve fazer um apelo geral e dirigir-se principalmente ao seu anjo guardião. Então, como dizíamos no começo, todos nós temos um anjo. Então, vamos conversar com o nosso anjo guardião e pedir, olha, como é que é? Dá para já ver uma comunicação? Aí o anjo, esse aí sim, esse aí já tem uma conexão conosco já muito, muito antiga. E sabe muito bem como é que somos, cada um. Cada um de nós tem um anjo guardião. Como tem de todas as outras sortes, tá? Todos os tipos. É, nós temos todos os irmãos podem nos visitar. Nós somos como se fosse assim essa rede social, o TikTok. Você abre a live e não sabe quem é que vai vir. Assim mesmo é a espiritualidade. Então, mundo espiritual. O espírito chega perto do médio e olha, se tiver vontade ele fica, se não tiver ele vai embora. Então, a melhor forma é convidar o anjo guardião para saber como é que andar-se-á esse estudo prático da mediunidade. Não há para esse fim nenhuma fórmula sacramental. Quem disser que tem uma fórmula, não acredite, tá? Essa comunicação, anjo de guarda e esperar, não é só ir estudar. Quem quer que pretenda indicar alguma
pode ser taxado sem receio de impostor, visto que para os espíritos a forma nada vale, tá? É aí onde precisamos estudar. Ah, não, mas eu quero receber fulano de tal. Ou ele hoje vai vir aqui, Sócrates, eu estou lhe chamando, vem cá, eu quero ouvir de você. Vem cá, eu estou aqui preparado para você dar uma psicografia. E o espírito não vem. Aí, de repente, vem um espírito embusteiro, ou seja, um impostor. Visto que para os espíritos a forma nada vale, tá certo? A pessoa está insistindo, não tem condições, não está preparada, não é o momento. Então, paciência. Contudo, a evocação deve sempre ser feita em nome de Deus. Ai, veja só como é que é. Poder-se-á fazê-la nos termos seguintes, ou outros equivalentes. Veja só. Rogo a Deus Todo-Poderoso que permita venha um bom espírito comunicar-se comigo e fazer-me escrever, tá? Então tem que ser com muita fé em Deus, não é? Tá preparado com material, lápis, caneta. Melhor que seja no centro espírita, acompanhado por pessoas sérias, a reunião é séria, ninguém lá tá para brincadeira, para que isso seja bem feito. E se possa haver a permissão. Porque se Deus não permitir, ele não permite e acabou-se. E você nem precisa ficar chateado. É o Pai. Ele sabe que não está na hora. Para quem não estuda, acha que ele tem o direito de ser assim. E Deus é justo. Aí você vai dar ênfase, passagem a espíritos de sortes desagradáveis. E termina tendo problemas seríssimos. Muito cuidado. Rogo a Deus Todo-Poderoso que permita venha um bom espírito comunicar-se comigo e fazer-me escrever. Só faça isso com a permissão de Deus, sempre, meu irmão. Peço também ao meu anjo de guarda se digne de me assistir e de afastar os maus espíritos. Olha aí. Então, muito cuidado. Se eu estou pedindo a Deus ajuda e estou pedindo ao anjo de guarda que afaste os maus espíritos, é porque eu estou envolto de toda sorte de espírito. Muito cuidado com isso. Formular da súplica é esperar que um espírito se manifeste, fazendo escrever alguma coisa. Pode acontecer, vem aquele que o impetrante deseja, como pode ocorrer também, vem um espírito desconhecido ou um anjo de guarda. Qualquer que ele seja, em todo caso, dar-se a conhecer escrevendo o seu nome. Mas então apresentar-se a questão da identidade, uma das que mais experiência requerem, por isso que poucos principiantes haverá que não estejam expostos a ser enganados. Dela trataremos adiante em capítulo especial. Aí é onde está a questão de estudarmos, né? Porque por forçar o espírito que possa vir, ele pode não ser, como já dissemos, agradável. E aí o anjo de guarda deve ser convidado para vir ajudar, como vocês viram no texto. E Deus, principalmente, né, permitindo isso. Né? Porque muitas vezes nós queremos. E se não estamos preparados, é melhor nem fazer. Quando queira chamar determinados espíritos, é essencial que o médico comece por se dirigir somente aos que ele sabe serem bons e simpáticos e que podem ter motivo para acudir ao apelo, como parentes ou amigos, né? Na verdade, parentes e amigos, eles vão querer aparecer para ajudar, não para perturbar, né? Neste caso, é, evo- um espírito amigo. Quem é um espírito amigo? O seu pai, a sua mãe, sua avó, seu avô, tá? Não dispense que sua avó, seu pai, sua mãe é um espírito protetor. O espírito protetor é uma criatura que trabalhou, que compreendeu, que sabe como é que protege. Uma mãe, um pai que estava aqui, que desencarnou, ele não dá para ser um espírito protetor, porque ele precisa de conhecer de técnica, de muita coisa. Então, para ser protetor, não é bem fácil, tá? Precisa de muito para proteger alguém, né? E é lá que mora a questão. Ah, meu pai desencarnou e está me protegendo. Não confio muito nisso, não. Os espíritos protetores já estão lhe acompanhando, já vem a mim também, a todo mundo. Aí cabe a cada um se servir deles
pelo seu caráter, né? Que os espíritos protetores vão estar junto do médium se ele está querendo realmente viver os evangelhos de Jesus. Caso contrário, aí vai ser levado por uma rede nada agradável. Neste caso, a evocação pode ser formulada assim: em nome de Deus Todo-Poderoso, peço que tal espírito se comunique comigo, ou então, peço a Deus Todo-Poderoso, permita que tal espírito se comunique comigo. Não quer dizer que deve ser assim, mas sempre em nome de Deus para que seja feita, né? Agora, tal espírito você quer, muito cuidado, né? Pode ser que ele esteja ocupado fazendo coisas importantes e ele não está afim de vir para cá, para dar uma comunicação para você. Para quê? Aí lá vem a Einstein para dar uma forma para mim, através de mim. Só vem a Einstein, se tiver sentido, se tiver lógica. Se não tiver, meu filho, nem venha. Vá fazer suas tarefas e eu continuo aqui na minha luta. Então, sempre em nome de Deus. Ou qualquer outra forma que corresponda ao mesmo pensamento. Sempre em nome de Deus. Não é mesmo necessário que as primeiras perguntas sejam concebidas de tal sorte que as respostas possam ser dadas por um sim ou não. Né? Dependendo do espírito, ele pode dizer, ó, estou aqui, mas não vou falar, tá? Ponto final, puf, acabou sua reunião. Tchau. Como, por exemplo, estás aí, queres responder, pode fazer-me escrever, etc. Mais tarde, essa preocupação se torna inútil. É, porque a pessoa vai compreendendo. Você quer dar uma comunicação, meu irmão? Não, tchau, obrigado. Vai-se embora, agradece a Deus. No princípio, trata-se de estabelecer assim uma relação. O essencial é que a pergunta não seja fútil, não diga a respeito a coisas de interesse particular e, sobretudo, seja a expressão de um sentimento de benevolência, do bem, né? E simpatia para com o espírito a quem é dirigida. Vê-se adiante no capítulo especial sobre as evocações. Vamos ver isso aí. Mas olha, espíritos que gostam de ajudar e as pessoas vêm para pedir coisas materiais, eles não vão dar comunicação. Eles não vão dar e vão se afastar. E que vai servir são os espíritos levianos, tá? Muito cuidado com esse tipo de comunicação. Livro dos Espíritos, capítulo primeiro da Lei Divina o Natural, o bem e o mal. Nós vimos as questões 640 e 641 e agora 642. Muito cuidado com a mediunidade e vamos continuar aqui. Ó. O mal está relacionado. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Ora, se o homem não pratica o mal, aí ele não pratica o bem. Bastará? Você acha que é isso? Você já está vendo a resposta. Ele diz: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, aqui é onde está, ó. Não é, eu não vou praticar o mal, tá certo. Mas alguém vai. Aí eu digo, não, Fulano, não faz isso, luta ainda não, por favor, vamos. Não, olha, não, isso não é bom, isso vai te fazer. Isso é sério, Deus está nos vendo. Ah, que nada. Não, mas olha, não estou de acordo, não faz isso, é uma luta. Então, ele diz assim: não, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças. Então, nós temos que praticar o bem, é o contrário. Eu quero fazer o mal, aí eu lutar contra isso e não fazer o mal. Porque se eu souber que alguém vai fazer o mal e simplesmente der as costas, eu sou cúmplice. Eu estou fazendo mal. Ou seja, eu não estou fazendo e ele vai fazer. Isso eu tenho certeza que ele vai fazer. Então, eu tenho que ir buscar ele, conversar com ele. Não, fulano, por favor, vem cá. Não, não, não quer. Vem para cá, não faz isso. Tem consequências seríssimas. A luta conforme suas forças. Porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. E é por isso que estamos aqui para praticar o bem, tá? Não sei se essa próxima dá para entender aqui, né? Então, não basta não praticar o mal, tem que praticar o bem. Sempre assim, ser útil, tá? Eu não sei se a outra questão é pequena. Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Posição. Ah, eu sou importante, e aí eu não posso me meter nisso porque eu serei mal visto, né?
Não, aí está dizendo aqui, não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra o ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha a ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo, oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser beneficente, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso possa ser necessário. Parece um pouco com a pergunta anterior, né, do mal, mas aqui é com relação ao bem, né? A verdade é que quem pela sua posição não tem a possibilidade de fazer o mal, todos temos, de fazer o bem. Todos temos possibilidade, todos. Não tem relação, ah, não, mas eu sou um presidente, eu não posso tirar a fralda de uma criança. Não, não, que é isso, eu não posso ir ali falar com fulano. Pode, sim. Fazer um bem, que seja de qualquer forma, mas fazer o bem. Ser útil. Então, nós podemos, sim. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que nos ilumine, que consigamos vencer os nossos defeitos. Vamos lá, temos que vencê-los. Deus nos criou para isso. Todos nós estamos aqui de passagem. Todos, acabou-se. Os que estão chegando também de passagem. Os que estão aqui chegando, que depois vão desencarnar, vêm outros. E assim é todo dia assim. São milhares que desencarnam e são milhares em quantia maior que reencarna. Por isso que a população aumenta. Por isso, você e eu estamos aqui para compreender e aprender estudando. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos ampare e nos guie. Muito obrigado, Papai do Céu, por tudo que o Senhor está nos dando e nos oferecendo nesse exato momento. Nós te agradecemos por tudo. Que o Senhor ilumine a todos os nossos irmãos que vão assistir, que vão viver esses momentos de prova que todos os dias o Senhor nos oferece para o nosso crescimento moral. Que o Senhor abençoe a todos os nossos irmãos, seja eles aonde estiverem. Todos que estamos aqui na Terra, mesmo na esfera espiritual, no mundo, na pátria espiritual, nos umbrais, aonde for, o Senhor está sempre vigiando todos os seus filhos, que são nossos irmãos. Nós pedimos por todos eles que os sofrimentos deles sejam aliviados, que eles sejam abraçados e iluminados por o Senhor. Então, em teu nome, Deus Pai, nós damos por concluído mais um estudo da doutrina dos Espíritos, desejando a todos muita paz e muita luz. Agradeço sua presença, que Deus nos abençoe, viu? E perdoe aí tanta fala, né? Mas ela é necessária para nós, principalmente para mim. Obrigado, viu? Um grande abraço. Que Deus nos ilumine sempre. Até mais. Bem, meu irmão, aqui no YouTube, no Facebook, né? Muito obrigado, viu? Deus dê muita paz e muita luz a todos. Estamos na luta. Nada complicado e não tão difícil de entendermos, né? Precisamos praticar. Muita paz.